Este é o The E-Effect, o podcast oficial dos Effie Awards Portugal. Uma iniciativa de briefing em parceria com a APAM e a APAP que dá a voz aos protagonistas da eficácia, anunciantes e agências em diálogo direto. Conversas curtas mas eficazes sobre o que realmente resulta em comunicação. Olá, Mónica. Vamos falar de eficácia. Uma conversa que esperamos que seja também ela eficaz. Começo por uma pergunta simples, que é de campanhas recentes de mercado nacional, só para condicionar. Que te lembres e que se tenham destacado na tua perspectiva pela criatividade e pela eficácia. Bom, assim, a que me surge logo é a campanha da McDonald's, do Tu Mereces Mac. Acho que é um conceito super forte, muito orlhudo, e acho que, acima de tudo, conseguiu criar uma linha super consistente para falar de como podem descer os preços sem ter que entrar só no território do preço. Acho que está feito com muito sentido de humor e é em cima de um insight que é muito verdadeiro, que é quando nós temos aquelas coisas chatas da vida de adulto, haver uma espécie de compensação. E eu acho isso super inteligente e acho que eles têm feito um bom trabalho em conseguir esticar o conceito ao longo deste tempo todo. E sempre com muito humor. Dá-me sempre vontade de rir que ouço o spot de rádio. Acho que está mesmo muito bem feito. Foi uma campanha que ganhou ouro em eficácia. Se uma pergunta em jeito de, não sei, provocação talvez. Achas que é uma campanha que nos vamos lembrar daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos não sei, mas acho que é uma campanha que, pelo menos entre os meus amigos e tudo, é uma coisa que se usa já. Ou seja, já entrou um bocado também na cultura, que eu acho que isso é super forte. E honestamente, entre outras coisas, ganhar o grande prémio de eficácia, acho que vão ser mais, se calhar, fáceis de esquecer do que esta, por exemplo. Mas pronto, mas faço a mesma pergunta. Campanha ou alguma comunicação que tu tenhas visto que te tenha criado. Isto é interessante, isto é Tenha tido eficaz. impacto. Exato. Eu gosto muito da campanha do Isaltino com o trademark, aqueles outdoors, que eu não moro em Oeiras, portanto nem sequer sou target, mas acho que é um ótimo exemplo. Eu detesto política, mas gosto muito de comunicação política, porque acho que sobretudo nas autárquicas, é uma espécie de espelho também do nosso mercado publicitário no geral, que é montes de porcaria, mas depois há uma outra que se destaca. E no caso da campanha do Isaltino é interessante porque ele foge ao clichê de um senhor de fato a dizer uma palavra, um conceito vago como viver Lisboa ou algo do género, que não diz nada, e simplesmente agarra no seu primeiro nome e junta-lhe o trademark. Acho brilhante porque o Isaltino chega a toda a população e aquele trademark sofistica o discurso. E nota que estamos a falar de uma pessoa-marca, ou político-marca neste caso, que foi condenado por fraude fiscal. Portanto, se existe maior desafio de comunicação em termos de rebranding ou o que quer que seja, acho que é genial nesse aspecto e também demonstra muito aquilo que é o reflexo da sociedade, que é, nós não estamos à procura de uma perfeição, porque somos o que somos, portanto não podemos estar à espera de ser governados por príncipes, não é? Porque os governantes são reflexo do povo. E isto demonstra que as pessoas, e neste caso também, eventualmente, entre aspas, os consumidores, estão dispostos a desculpar os defeitos das pessoas e das marcas se sentirem que depois há uma verdade e uma capacidade de se renovarem, de se reinterpretarem. Portanto, acho que aquele Isaltino teve impacto. Não sei se ele vai ganhar as eleições, portanto, não sei se é eficaz, mas daqui a uns dias pode ser que se saiba o resultado. E também ajeito um bocado o desafio. Tu achas que toda a gente percebe aquilo? Curiosamente, sim. Eu sei que penso que são 20 ou 21 outdoors que depois são alicerçados pelo apoio do que ele está a fazer no digital. Portanto, a forma como ele, de forma muito genuína e autêntica, tem trabalhado as redes sociais, e é uma pessoa que à partida olharíamos e não estaríamos a ver de uma forma tão confortável em canais, enfim, mais emergentes, e de repente aquilo é super genuíno. Eu acho que ele ganhou muito destaque com aquela paródia do Isto é Gozar com Quem Trabalha, quando ele começa a dizer os nomes dos restaurantes. Só que aquilo tem uma coisa incrível, que é, na minha perspectiva, aquilo não é possível ser copiado. Ele é autêntico e sentes verdade naquele registro. Alguém que tente fazer aquilo da mesma maneira vai ser ridículo. E ele, de facto, a dizer aquilo daquela maneira,
consegue romper e acho que chega a toda a gente. Chega ao target, eventualmente, residente em Oeiras, mas dos diferentes estratos sociais, na minha perspectiva, porque aquele trademark dá ali o pescar de olho sofisticado. Portanto, gosto muito dessa campanha. Vamos mudar de assuntos agora. Vamos. Fazes tu a pergunta, fácil. Agora fazes tu. Olha, um dos temas que nós também que eu gostava de trazer era muito este tema da relação entre cliente e agência, que acho que é uma coisa interessante para explorarmos. E perguntar-te o que é que tu achas que os clientes devem trazer, por exemplo, que clientes é que tu procuras? Que tipo de clientes é que tu gostavas de trabalhar na tua agência? Ótima pergunta. Eu trabalhei toda a minha vida em multinacionais e gostei e aprendi muito, mas senti que à medida que ia ficando mais sénior, começava a perder cada vez mais o contacto com o trabalho do dia-a-dia. O que é que isso significa? Pôr as mãos na massa. E ao longo desses... nós temos o Extremamente Afegai, eu e o Miguel, há 6 anos, e que tentamos sempre ter no processo de desenvolvimento dos nossos trabalhos é estarmos sentados com os decisores. Sinto que a publicidade é um trabalho de equipa, mas quanto mais perto estamos dos decisores, menor é o desperdício e mais certeiro é o trabalho. Portanto, estamos do lado do cliente, são clientes envolvidos, são clientes que estão connosco na passagem de briefing, são clientes que estão connosco no processo de aprovação e são clientes que depois defendem a nossa ideia. Ou seja, os melhores trabalhos que nós temos e aqueles que têm melhor resultado, obviamente, resultam do trabalho que nós fizemos, mas depois resultam do extra que o cliente adiciona. Porque faz toda a diferença ter um cliente comprometido com a ideia, que vence a organização, que vai atrás do risco e que está mais interessado no resultado final do trabalho do que propriamente se lhe vai dar trabalho ou não a implementação da ideia. Portanto, gostamos de clientes que gostem de risco, que sejam corajosos e que sejam parceiros. E tens tido a sorte de ter assim alguns desses? Nós temos tido a sorte de ter esses clientes porque montámos um modelo de negócio que faz com que isso seja possível. Nós fazemos poucos projetos por ano, neste momento somos uma multinacional de 5 pessoas, que depois, em função dos projetos, aumenta ou diminui a equipa. Isto dá-nos esta flexibilidade de poder dizer que não. E poder dizer que não na nossa indústria é um grande luxo. E este dizer que não é porque somos uns arrogantes, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o facto de, se vamos estar dedicados ao trabalho, então que seja um projeto em que acreditemos e com pessoas que também sintamos essa ligação. Porque há tantas agências e há tantos clientes, bora lá tentar fazer aqui um match perfeito para que no fim do dia o trabalho seja gratificante para toda a gente. Não só durante o processo de desenvolvimento, como depois seja consequente. Tu tens, no teu caso, em particular, eu devo confessar que quando foi feito este sorteio e eu percebi que me calhaste, fiquei um bocado desiludido. Porque eu queria vir despicaçar algum diretor de marketing que eu sinta que a sua marca é um bocadinho morna. E no caso do IKEA é chato porque sinto que tens feito tudo bem. E esse fazer tudo bem, visto de fora, é de louvar porque sinto que para fazer o trabalho que vocês fazem, para o trabalho que vocês põem na rua, tem que haver uma grande cumplicidade entre o IKEA e a usina. Então eu queria te perguntar, sabendo que tem montes de campanhas premiadas, e quando eu digo premiadas não é só pelo prémio em si, ganharam em Cannes, que é incrível, campanhas premiadas é eficácia, são consequentes, eu acabo por ser target, portanto consigo ver as vossas campanhas sem ser apenas como publicitário, mas também como consumidor. A campanha das etiquetas acho brilhante. Pergunto, como também acho a da estante, e aqui podes escolher se queres falar sobre uma ou sobre outra. Como é que essas ideias foram apresentadas e como é que elas nasceram? Conta-me o que é que custou mais durante esse processo de aprovação, e se calhar o que eu vou falar da estante. Sentiste que quando aquela campanha foi apresentada podias ser despedida se aprovasses aquilo? Olha, eu tenho essa sorte de. Eu acho que encontrar a agência certa é também. É meio caminho andado. E às vezes demora a acertar. E com a usina, nós tivemos a sorte de sentir logo que fizemos match. E isso é ótimo. Tu sentires a confiança e aquilo que nós tentamos fazer é envolvê-los em tudo.
Ou seja, imagina, começando pela das etiquetas, porque foi o início de tudo. Nós fizemos um estudo super intenso, com workshops internos, com estudos de mercado, e em tudo a usina esteve sempre envolvida. Porque mais do que ouvir o que nós achamos, é importante ouvir o que os clientes acham, o que os colaboradores acham. Portanto, eu acho que muitas vezes o erro é os marketeers não envolverem de início as agências e terem medo de dar resultados e de falar dos problemas. E nós não, nós fomos sempre muito abertos para deixá-los escovilhar tudo, perceber tudo, ir atrás de alguma coisa que tivessem dúvidas. Ou seja, eu acho que essa abertura é logo meio caminho andado para verem o todo. Ou seja, não afunilar logo para uma coisa que nós achamos que é e às vezes não é o tema. Portanto, eu acho que essa transparência e essa confiança que estamos a ter uns com os outros, eu acho que é meio caminho andado para uma boa cocriação. Depois, tanto a estante como as das etiquetas foram de briefings nossos. A estante imagina, foi o maior investimento de sempre que a IKEA fez para descer os preços, para baixar os nossos preços, para ser uma marca cada vez mais acessível. E nós estávamos a ver que tínhamos feito uma campanha super comercial, tudo com vermelhos, indicações de global para fazermos, e aquilo não estava a ter impacto nenhum, porque o mercado todo estava a dizer a mesma coisa. E depois olhámos um bocado à volta e dissemos, olha, parámos e dissemos, olha, isto não está a funcionar, as pessoas agora estão preocupadas com as eleições, com não sei o quê. Pá, e se nós fôssemos nos meter um bocadinho com isto, com o que as pessoas estão a falar, que é das eleições? Portanto, a componente de contexto político veio do cliente. Veio do cliente. Pronto, e depois foi a parte genial que a usina acrescentou. Mas o nosso briefing para eles foi, vamos parar, vamos sair disto só de falar de preço e vamos falar do contexto, do que as pessoas estão preocupadas e by the way... Mas foi linear, ou seja, vocês veem... Vamos lá ver, a campanha está integrada, não é? Mas depois aquela peça ganha destaque. Quando vocês veem aquela peça, qual foi a reação e como é que foi o desenvolvimento até que ele veio para a rua? Eu fartava-me de rir, cada MUPI, porque aqui imagina, vocês, o que foi para a rua foi um de 1000. Bem, quando eles começaram a apresentar, havia cada um que eu só ficava, vocês são doidos, eu não posso fazer isto. E depois, quando vi o da estante, pensei, ei, pá, isto é tão bom. Um desconforto gigante, não é? É sentir, meu Deus, eu vou pôr isto na rua, como é que eu vou explicar e vender isto internamente? Mas senti logo que, pá, tinham lá umas giras, mas quando eu vi a da estante, pensei, isto é uma vez num milhão que isto acontece. Mas sentiste que poderia ter o impacto que teve? Não, nunca. Nunca. Pensei que podia ter impacto. Nunca o impacto que teve. Isso é claro. Eu sinto que isso é capaz de ser o melhor da nossa área e muitas vezes falam se acham que a ideia vai resultar, não vai resultar. Eu sinto que o que faz a principal diferença é quando tu sentes que gostas da ideia, há ali um instinto, obviamente cumpre o briefing, mas depois há ali um lado de incerteza que é o que faz a diferença entre fazeres o teu trabalho ou fazeres o teu trabalho bem, que é exposto a esse risco. Mas não respondeste à minha pergunta principal, que é, sentiste medo? Tive medo, claro que tive. Claro que tive. E esse medo justificava-se? Sentiste que depois da campanha estar no ar, eu daqui tenho que tirar, enfim, fazer a vénia, porque era muito fácil teres feito aquela campanha só em digital, que era, dava porcaria. Não fiz em digital sequer. Olha, eu lembro-me onde é que vi o anúncio. Foi tão marcante, eu moro no MEC, vinha para Lisboa e ali em frente às Amoreiras, e fotografei, e depois como conheço algumas das pessoas que trabalham na usina que fizeram a campanha, partilhámos logo no grupo, porque tira logo o chapéu disto, está em MUPI, portanto, se eles quiserem tirar isto, podem tirar, mas vai dar algum trabalho. Isso demonstra o compromisso. Esse medo que sentiste depois da campanha estar no ar, era justificável? Sentiste, entre aspas, represálias, pressão depois da campanha estar no ar? Não, olha, o que é que foi inacreditável foi que assim que pusemos, para já aquilo foi validado internamente com a nossa direção e nós temos muito este espírito na IKEA de toda a gente adora criatividade. E honestamente é a minha sorte, porque toda a gente adora, mas toda a gente sabe que é a área de marketing e de comunicação com a minha colega Cláudia. Ou seja, ninguém vai meter. Se nós achamos que está bem, eles confiam no nosso critério. Portanto, se marketing e comunicação dizem, pá, vamos correr este risco, está tudo ok, nós estamos só a meter-nos com o contexto, não estamos a favorecer, esta palavra não estava a falar, a favorecer nenhum partido, nem a criticar, mas estamos a meter-nos com o que está a passar no mercado. Portanto, achamos que não estamos a fazer mal nenhum,
vamos a isto. Fizemos 2 anos, uma rede MUPIs na semana anterior mais soft, dizer que estávamos a tirar o tapete à inflação e assim a brincar com outras coisas e depois, nessa semana eu lembro, olha, nesse dia às 8 da manhã fui beber um café com o meu marido estava a dizer, olha, hoje vai sair uma campanha que pode dar alguma polémica, pá, mas acho que não vai ser nada por aí além. Pá, passado meia hora estava a receber uma chamada a dizer, isto é verdade? Eu acho que o risco compensou porque acho que é uma campanha, e voltando à pergunta que eu te fiz há pouco, eu daqui a 10 anos vou-me lembrar dessa campanha e eu acho que a nossa indústria, quando falamos de premiação, ou seja, de eficácia e criatividade, deve ter esta bitola. Quando olhamos para os projetos e quando estamos ali em termos de comparação, devemos ter este filtro que é, ok, cumpriu, até porque nós sabemos que muitas vezes, e os casos, a forma como se montam, os objetivos, existem objetivos à partida, mas eu já vi muitos casos e já li muitos casos de eficácia em que sinto que aqueles objetivos nascem todos pós resultados e não antes. O que é legítimo porque muitas vezes nós nem conseguimos saber o impacto que as campanhas podem vir a uma ter. campanha ao mesmo tempo que tenha Não feito sabes com o que resultado, não o que é que tenha pode vendido acontecer. nada. Mas sinto que devemos ter este filtro, que é cumprir os objetivos, foi eficaz naquele contexto, faça aquele desafio, tudo bem, mas isto vai ficar na história. Porque eu acho que temos de ter essa ambição. E eu acho que é importante ter esse peso. Imagina, nós temos em Portugal há 21 anos agora, e foi a primeira vez na história da IKEA que tivemos no top 5 de marcas mais recordadas dessa semana. Ou seja, uma marca como a IKEA que está constantemente a ser falada. E de repente conseguimos finalmente, com um budget muito mais pequeno do que as marcas que estão lá permanentemente, conseguimos furar. E eu acho que isso é eficácia. Pelo menos para mim, eu vejo isso como eficácia. Então eu quero fazer este reconhecimento público, já que estamos aqui neste podcast, de dar os parabéns pela coragem enquanto marketeer de aprovar essa campanha, dar também os parabéns à usina por ter tido essa capacidade e também pela consistência do trabalho que têm feito. Portanto, é um reconhecimento público no sentido de puxar pela indústria, porque eu vejo esse tipo de campanha e o que sinto é inveja, portanto, que é um bom sentimento. Mas olha que eu também tenho muita inveja das campanhas que tens posto na rua, portanto... Muito obrigado. Nós tentamos isso, nós tentamos que cada campanha que pomos na rua nos provoque esse efeito, que é estarmos desejosos de lançar. E lançamos a campanha e vamos fazer refresh, a ver se já há reação. Porque no dia em que fizermos uma campanha só por fazer, está tudo errado. Nós temos uma vantagem que é aquilo que fazemos é importante, mas não é prioritário na vida das pessoas. Portanto, se a campanha não for para a rua, ninguém morre. Se a campanha não correr bem, é o que é. Mas temos que ter esta ambição, senão estamos a perder tempo. Estamos a perder tempo e estamos a frustrar também depois as pessoas que veem as nossas campanhas. Quer dizer, nós vamos interromper a festa. Então temos que conseguir ser relevantes para as pessoas. E o custo disso, não é? De seres aborrecido. Custa dinheiro e está mais do que provado, não é? Eu e Miguel Durão na Sofrimento FGA, às vezes vemos campanhas e dizemos assim, e o que nós fazíamos com este dinheiro? Isso, é também. Imensas vezes. Opa, não, e nós sentimos isso também na nossa equipa, não é? Quando há uma fase em que está a campanha entregue, não há muito mais agora, parece ficar aqui vazio, uma tristeza. Temos a precisar, acho que acaba por ser viciante, esta coisa da boa ideia, não é? E pá, há muito tempo não fazemos nada, não é? Parece e agora sentes isso? Neste momento estás assim estás com coisas que te entusiasmem? Não, estamos com uma campanha fixe na rua, mas como já foi feita há mais tempo, parece que já passou, é antiga. Já passou. Já é muito antiga. Então estamos a sentir muita falta de uma coisa nova, por isso vamos ver o que é que aí vem. Muito bem. Obrigado, Mónica. Obrigada, eu.